O Flamengo vence o seu primeiro jogo contra o fraco Sporting Cristal, diga-se de passagem, no estádio fechado, não tinha público, porque a situação estava caótica no Peru, manifestações com relação à alta dos preços dos combustíveis. Então foram portões fechados, não sabia se ia ter jogo, se não ia. O Flamengo só soube que ia ter jogo realmente 1h30 antes da partida, 1 hora antes da partida. O Flamengo vence a partida. Agora, Mauro, segue um clima tenso no Flamengo, porque o Flamengo vence, o Flamengo não jogou bem, a gente vai falar aqui sobre o jogo, e aí o time já desembarca no Rio de Janeiro. Alguns jogadores dizem que vai ter a conversa com as organizadas, outros dizem que não é natural. Aí o Marcos Braz diz que vai ter, que consultou os jogadores. Aí hoje no Sport TV o Marcelo Barreto diz que não vai ter reunião com as organizadas. O clima segue tenso no Flamengo, né, Mauro? Até porque a atuação foi longe de ser uma grande atuação nessa estreia da Libertadores, né? A atuação foi, nas circunstâncias, aceitável no primeiro tempo e ridícula no segundo tempo. No segundo tempo, medonho, uma coisa pavorosa, uma má vontade impressionante, sabe? Os jogadores... Nossa, como... Sabe quando você erra passe com gosto? Você errando o passe com gosto. Você falava isso outro, né? Muito erro de passe. Foi mas erros assim tão grotescos para jogadores de bom nível técnico, alguns ótimos jogadores, que você fala, o que está acontecendo, né? Será que tem um vírus do passe errado espalhado pelo ar em Lima? Os caras, não é possível. Negócio bizarro, né? E o Flamengo deu uma sorte danada, né? Porque, primeiro, pegou o time mais fraco do grupo na estreia, fora do Rio, ideal no cenário da derrota para o Fluminense nas finais do Carioca, ou seja, sai de perto da torcida, que se fosse no Rio esse jogo, a torcida ia pegar no pé, né? Que os caras estão com o time atravessado na garganta. Então saíram, foram jogar fora, foi ruim, claro, toda essa indefinição, mas trouxe um benefício para o Flamengo. Não teve nem a torcida do Sporting Cristal, né? Que é um time grande do Peru, é um dos times com o maior número de participações em Libertadores e tudo mais. Já foi vice-campeão e tudo mais. Então é um time que... Mas hoje o futebol peruano, tirando... O que o Ricardo Gareca faz na seleção do Peru é um milagre, né? Ele deve ir para outra Copa do Mundo. Aí você pega os times do Peru, o futebol peruano, péssimo. Os times são fraquíssimos. Ano passado o Palmeiras pegou o Universitário, que é outro time grande lá da capital peruana, e passou, tratou com uma facilidade. Os times são muito ruins. Então pegou um time ruim, sem torcida, longe da torcida que está na bronca, a torcida do próprio clube, Carioca, e mesmo assim, correu riscos seríssimos no segundo tempo contra um time que é tão ruim, que o lateral direito, que chama Madrid, o primeiro gol do Flamengo, bola cruzada pelo Mateuzinho, a bola toda é dele, só ele pegar aquela bola, botar para escanteio, rebater, tirar dali, aí ele deixou passar, ele estava marcando o Bruno Henrique está atrás dele, eu falei, parecia um jogador amador, né? Um lance assim de uma ingenuidade, de uma falta de recursos, e esse é o nível do time do Sporting Cristal, jogadores como aquele lateral direito horroroso. O Flamengo fez 1-0 no segundo tempo, correu alguns riscos, o Hugo fez ali fez 2 defesas, uma delas bem difícil, e no final, com os garotos entrando, aí começou a acontecer alguma coisa. O Lázaro entrou bem, deu passe, o Matheus França entrou arriscando passes um pouco mais objetivos, mais difíceis, né? E o Mateuzinho acabou fazendo o segundo gol, né? Deu passe para o primeiro, ele apoia bem, defensivamente deixa a desejar ainda, precisa melhorar. O lançamento do Lázaro, né? O lançamento foi do Lázaro, que entrou bem no jogo. Aliás, o Lázaro é o grande achado, jogando na ala, no meio, onde for, do técnico Paulo Souza. Porque nos tempos do Ceni, a torcida pediu o Lázaro. Aí o Rogério falava que ele não tinha intensidade, que ele não estava preparado. E de fato não estava, porque o Renato Gaúcho o colocou algumas vezes e ele não andou. Então, acho que as atuações dele com o Renato deram razão ao seu antecessor. E agora, com o Paulo Souza, ele tem jogado bem. E jogando na ala, inclusive. Onde bota, o garoto está jogando. E sempre foi considerado uma joia da base, um jogador com potencial. Mas essa transição, às vezes, é difícil, o garoto pode se deslumbrar. Todo mundo fala, esse é o craque da base, vai ser o camisa 10 do time profissional, vai jogar na Europa, vai seguir os passos do Vinícius Júnior. É lógico que o moleque pode dar uma deslumbrada, pode achar que... Aí quando vai ao profissional, outro jogo, né? Que é o que acontece com o Matheus França hoje também. Se joga muito uma expectativa no Matheus França. Tem 17 anos, tem que ter um certo cuidado, né? Você está jogando no meio de garotos, isso é uma coisa. Vai jogar com os adultos, é outra conversa. Então o cara às vezes acha que vai chegar no time de cima e vai deitar. Não vai deitar e rolar. Ele tem que estar bem preparado para aquilo. Eu acho que agora está começando a crescer. Agora, os jogadores saem no cumprimento ao técnico. É muito claro, assim, o embate, né? A comemoração dele, né? Que está viralizando aí na internet. Que ele comemora sozinho, você viu essa imagem? Sim. O Paulo Souza ele vira pro banco para comemorar o gol, ninguém vem comemorar com ele, aí ele comemora sozinho. É muito claro isso. Agora é aquela história que a gente já falou aqui, contratar um treinador para fazer o quê? Para mudar o elenco, né? Você pega o caso do Diego Ribas. Diego Ribas ontem ficou no banco. Tem que ficar no banco mesmo.
Quando ele colocou o Diego Ribas contra o Fluminense, foi criticado. Por quê? Colocou numa função que o Diego não consegue mais fazer. Aí ele colocou durante o jogo contra o Atlético, na Supercopa, o Diego não entrou bem, o Flamengo piorou e tomou o gol de empate. Foi de novo criticado. Qual é a conclusão? Bem, eu tentei o Diego em duas funções diferentes, em momentos distintos, em jogos grandes. Jogador experiente, grande passagem pelo futebol europeu, diversos clubes importantes. Não dá, eu não posso contar com ele. Ele não rende mais, não rende mais. Acabou, estamos em 2022, gente. O Diego é um jogador que está mais para 40 anos do que para 30. Tem 36, 37, sei lá. Então, não dá mais. O Diego Alves, terceiro goleiro. Então, assim, o tempo que está se perdendo com discussão com a torcida organizada, acho que o Flamengo precisa tomar algumas decisões. Quem vai ficar no elenco, quem não vai ficar. Se tem jogadores que estão insatisfeitos, tem que chamar para uma conversa profissional e negociar, como o Palmeiras fez com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não tinha mais clima no Palmeiras, brigava com a torcida. Você chega, negocia, paga ali uma grana, rescinde, esses caras têm mercado. Jogadores como o Arão, será que tem sentido o Arão seguir no Flamengo? Tem recuperação? Ele não é mau jogador, ele tem o quê? 29, 30 anos, tem tempo ainda para lenha para queimar. Mas talvez o estágio, a passagem dele pelo clube já tenha acabado. O que ele fez ontem de novo, ele tem aquela imagem que também viralizou, né? Que até coloquei na minha rede social, que é assustadora. No primeiro Fla-Flu, tem o primeiro gol que é a falha do glorioso Léo Pereira. Ele deu o gol pro Fluminense, né? Ele entrou ontem, o pessoal sentiu calafrio. Vai jogar, hein? Porque o Felipe Luiz machucou. Vai ser ele contra o Atlético Goianiense, se prepare. É brabo o negócio. Aí no segundo gol, o Arão armou o ataque do Fluminense, jogou a bola para trás. Aí tem uma imagem que está lá o João Gomes voltando desesperado e o Arão trotando. O Arão volta numa velocidade assim espantosa. Aí o árbitro, que tem 43 anos, passa à frente dele e vai embora. O árbitro corre mais do que o Arão. Aí quando sai o gol, você vê o Arão fazer aquele gesto assim de desânimo, né? Ele nem chegou dentro da grande área. E o Bandeirinha já está voltando para o meio campo. O Bandeirinha é mais rápido, o árbitro é mais rápido. Todo mundo é mais rápido que o Arão. O que é aquilo, gente? O jogador tem que ter vergonha do negócio daquele. Ele vendo aquilo, fala assim, cara, olha o que eu estou fazendo dentro de campo. Tem sentido isso? É para isso que o cara está em campo, jogadores bem pagos, bem alimentados, um CT de primeira linha, no clube grande. Então acho que perde-se tempo com essa coisa de tu conversar com a organizada, que eu até, embora não concorde, acho que é uma tentativa de minar ou reduzir o impacto de várias manifestações, isso aí é uma informação que elas, organizadas, já estavam preparando. Ia ter manifestação todo dia, desde a chegada deles. Colocaram faixa já no... Iam fazer várias manifestações em vários lugares. Na Gávea, no CT, sei lá, de repente na Câmara, atrás do Marcos Braz, onde for, na praia, no Cristo Redentor. Os caras estavam programando várias manifestações, isso entre eles ali, isso uma pessoa até me passou a informação, já tinha uma agenda já preparada. Eles vão chegar na quarta, vai ter manifestação quarta, quinta, sexta, sábado, se perder sábado, domingo tem mais, até alguma coisa acontecer. E a gente sabe como é, no domingo, quando eles viajaram, os caras foram para o aeroporto, estavam com um saco de pipoca lá para jogar nos jogadores, eles entraram por uma porta de serviço, até teve gente que falou, manifestação pacífica, acho que também já é demais, né? O jogador não é obrigado a ficar passando por um lugar e o cara jogando pipoca nele. Você quer protestar, leva uma faixa, você grita, você esperneia. Agora, atirar objetos, ou alimento, ou o que for, no jogador, o jogador não é obrigado a passar por isso, é humilhante. Concordar com isso, eu não concordo. Eu acho que o cara tem todo o direito de se manifestar, seja na rua, no estádio, sem agressão, sem violência, sem atirar objetos, ou seja lá o que for, em cima das pessoas. O cara pode ser o pior jogador do mundo, ele não tem que passar por isso. Essa é uma situação humilhante, não concordo com isso. Mas, eu não concordo, mas me parece que esse movimento é para tentar esfriar essa manifestação, até porque ela também seria contra o Marcos Braz, né? Certamente, espirrar nele também, provavelmente, não só nos jogadores. Mas é um embate claro entre alguns jogadores e o técnico, e só vai ter solução se houver uma intervenção. E o presidente do Flamengo está viajando, por questões pessoais, fora do país.